Boa tarde, turminha. Hoje eu aderi à novidade que as meninas me ensinaram lá, né? De trocar o fundo. E aí, gostaram? Botei um monte de corações. Mas vamos lá para nossa aula, né? Bom, hoje a gente vai fazer bastante, gente. Ó, atividades que envolvem continhas de adição e subtração, ok? Vamos lá, então. Aqui tem um gráfico. Ah, legal, né, gente? Fala, parece que o coração tá lá na minha boca. Ó, vamos lá. Opa. Foco em matemática. Veja no gráfico a quantidade de medalhas distribuídas nos jogos internacionais. Sempre a gente tem que ler o quê? O título do gráfico para a gente entender do que se trata. Então, vamos ler aqui, ó. Distribuição das medalhas dos jogos intercolegiais. Essa reta aqui, ó, está dizendo o número de medalhas que cada escola recebeu. E essa reta aqui embaixo, ó, quais são os colégios participantes. Então, a gente está vendo aqui o primeiro colégio, Colégio Teles. Ele ganhou quantas medalhas? 40. Depois o próximo, 32. E assim vai, tá vendo? Então, vamos lá resolver os probleminhas que envolvem esse gráfico. Encontre o total de medalhas conquistadas pelos colégios Brasil e Bandeirantes. Se ele quer saber o total, gente, é continha demais, não é verdade? Então, vocês vão lá, vão olhar, ó, Colégio Brasil ganhou quantas medalhas? E o Colégio Bandeirantes ganhou quantas medalhas? Se ele quer saber o total, então vocês vão fazer continha demais, adição. Vocês têm que lembrar que vocês têm que colocar unidades embaixo de unidades, dezenas embaixo de dezenas e centenas embaixo de centenas, ok? Depois não esqueçam de colocar a resposta aqui. 51. Quantas medalhas o Colégio Brasil conquistou a mais que o Colégio Nova Era? Toda vez que tem esse a mais na questão, significa que ele quer saber a diferença, né, que um colégio teve de quantidade de medalhas para o outro. Então, a diferença é a quantia de subtração. Vocês têm que colocar o número maior em cima e dele subtrair o número menor. Por exemplo, ó, o Colégio Brasil, ele recebeu 28 medalhas, não é verdade? E o Colégio Nova Era, 16. Então, vai ser 28 menos 16. Unidade embaixo de unidades, dezenas embaixo de dezenas, ok? Vamos lá. Outra página. Quantas medalhas o Colégio Teles conquistou a mais, olha o a mais aí novamente, que o Colégio Bandeirantes? Então, se ele quer saber o a mais, ele quer saber a diferença. A diferença é a continha de subtração, de menos. Gente, essa atividade aqui, 52, e essa outra atividade aqui, ela tá falando aqui que é para usar o material dourado, mas vocês não vão usar. Por quê? Porque vocês já sabem fazer a continha de subtrair e de adição usando os numerais. Vocês não precisam mais de ajuda para entender como ocorre a continha, tá? Então, vocês vão fazer normalmente, usando os números. Não precisa usar material dourado, ok? Só faz a conta normal e coloca o resultado aqui. Nessa outra aqui é a mesma coisa, ó. Para resolver a situação problema, represente o numeral que corresponde à quantidade de medalhas conquistadas pelo Colégio Teles. Vocês vão colocar em números mesmo. Vão olhar, vão voltar lá no gráfico. Colégio Teles, né? 40. 40, vou colocar aqui. 40 medalhas. A quantidade do colégio... Tá, agora, represente o numeral que corresponde à quantidade de medalhas conquistada pelo Colégio Bandeirantes. Vamos lá. Colégio Bandeirantes, 32. Para calcular a diferença. Então, se a diferença é a quantia de menos, vai ser 40 menos 32. Só isso. Nada de material dourado, ok? Porque vocês já sabem fazer essa continha usando os algarismos.
53. Encontre a diferença entre as medalhas conquistadas pelos colégios Bandeirantes e Arquelau. Diferença novamente. Diferença continha de menos, ok? Aí vocês vão fazer e depois vão escrever o resultado aqui, usando numerais mesmo. 54. Quantas medalhas o Colégio Bandeirantes conquistou a mais, olha o a mais aí novamente, que o Colégio Brasil? Esse a mais dá a ideia de quê? Que ele quer saber a diferença. Diferença é continha de menos, tá bom? Vocês vão resolver aqui e colocar o resultado aqui embaixo também. Vão resolver, vai ter o resultado aqui em cima. E depois vocês colocam só o resultado embaixo. Ok? Vamos lá. Gente, isso aqui está explicando como fazer a continha de subtrair, continha de menos, e pedir emprestado. Isso vocês já sabem, eu já fiz alguns vídeos mostrando como a gente pede emprestado, lembra? A gente pede emprestado lá para a ordem da frente. O 1, quando passa para a ordem de trás, volta como 10, lembra disso? Então, isso aqui vocês não precisam ler, não. Isso aqui a gente vai deixar para lá, por quê? Tá falando em material dourado. Isso aqui é só para facilitar quem não consegue compreender. Vocês já conseguem, não é verdade? E se não estiverem conseguindo, vocês têm que falar comigo, tá? Porque vocês estão fazendo atividade, eu estou entendendo que vocês já sabem. Vamos lá, vamos para o segundo gráfico. Deixa eu aumentar ele um pouquinho, porque esse está muito miudinho, né? Vamos lá. Observe este gráfico e resolva as questões propostas. Sempre eu tenho que ler o que primeiro em um gráfico? O título dele, para eu entender do que se trata aquele gráfico. Animais silvestres resgatados em Manaus. Ó, a setinha aqui, ó, essa setinha aqui está representando a quantidade de animais. E aqui, ó, que está deitadinho aqui, na horizontal, são os tipos de animais, né? Temos aves, serpentes, preguiças, jacarés e macacos. Então, vamos lá para outra página. Encontre a diferença entre a quantidade de serpentes e a de jacarés resgatados em Manaus. Diferença de continha de menos. Vocês vão fazer e colocar a resposta aqui. Quantas aves foram resgatadas a mais que os bichos preguiças? O a mais dá ideia de diferença, então é continha de subtração. Vocês vão resolver e colocar a resposta aqui embaixo, por escrito, né? E da página 48, vocês vão fazer só a letra C aqui. Esse aqui a gente vai deixar para outro dia, tá bom? Encontre o total de macacos e jacarés que foram resgatados. O total, quando eu quero saber o total, eu tenho que somar, certo? Então, vai ser continha de adição. Bom, gente, por hoje a matemática é só isso. Quem não estiver conseguindo, vocês podem falar comigo lá no chat. Gente, é para chamar mesmo, tá? Beijinhos.